Leitura do livro História de um Homem de Pietro Baldi. Capítulo 12. Atribulações. Um outro fato agravava a sua posição. Estava doente. Grave e imperdoável erro. Porque um doente é um débil que se deve expulsar ou um peso que se deve suportar, sempre igualmente detestado. Na luta pela vida não há margem para auxílio nem repouso. E qual era a sua doença? Os médicos giravam-lhe em torno havia 20 anos, sem compreender nem concluir nada. E ele, pacientemente, se transformara em campo experimental das suas infrutuosas tentativas e em fonte de rendimento. Despesa e sofrimento, o único resultado. Há gente que acredita que para sarar basta ir ao médico e tomar seus remédios. E isto pode acontecer, sem dúvida, em muitos casos, sobretudo naqueles evidentes e bem definidos, por sua natureza mais acessível a uma ciência necessariamente mecanizada em suas aplicações. Mas há doenças que são um temperamento, e há temperamentos que são uma doença. Existem constituições que, por estrutura orgânica congênita, trazem consigo um insuprimível desânimo de viver, uma sensação fundamental de mal-estar ao invés de bem-estar. A dominante medicina atual agarra-se ao lado físico do indivíduo e não cura o lado espiritual, que, em algumas pessoas, pode ser preponderante. Ele não tinha lesão alguma. Todos os órgãos estavam em perfeito estado. Portanto, teoricamente, devia estar bom. Tinham-lhe feito os mais disparatados e inconciliáveis diagnósticos, tanto que a medicina não lhe parecia mais que uma opinião. Mas todos se agarravam a este ou aquele órgão, ficavam de fora, eram analiticamente parciais, embora sinteticamente totalitários, enquanto que a chave estava num dissídio no funcionamento mais íntimo das trocas celulares, quase um dissídio entre espírito e matéria, entre aparelho elétrico e o diretor, rebelde aos que desejavam dirigi-lo no metabolismo bioquímico do seu organismo. Foi-lhe afinal aconselhada uma intervenção cirúrgica, cortar para ver, mas certas coisas não se veem nem ao microscópio, nem na análise química, não se percebem por métodos mecânicos ou racionais. Sentem-se apenas por intuição e alcançam-se por síntese. Um médico que tivesse compreendido o caso especial teria dito, honestamente, que não sabia a causa da doença e nada poderia fazer. Sua origem era uma questão de temperamento e que o doente encontrasse por si e seguisse o regime mais conveniente. Mas como se pode pretender o antibiológico, isto é, que um homem que mora dentro do médico, o homem biologicamente normal, reconheça a própria ignorância e o edifício construído por meio de afirmações se destrua a si mesmo para admitir a própria incapacidade? E as exceções não se podem encontrar a cada passo. Certas visitas médicas são planejadas em série, sob a necessidade do lucro e feitas a um público que, pelo fato de pagar, impõe mais ou menos ao médico a sua psicologia e que oferece alterações de grande importância situadas no plano físico. Estas visitas médicas são apenas, por sua própria natureza, um rápido exame externo no qual é o doente que, declarando os sintomas, prepara o diagnóstico. Não podem ser uma observação longa e profunda que só o doente pode fazer por estar em contato constante e direto com o fenômeno. Este gênero de auxílio médico não lhe podia trazer senão fástio. Isso se concluía pela habitual prescrição oral, ou pior, por injeções, isto é, a forma mais violenta, inassimilável e mortífera. Mas seu organismo era de ferro. Resistiu durante 20 anos. O médico tratou-o com lavagens gástricas e, para sofrer menos, ele acabou fazendo-as sozinho.
engolindo um comprido tubo de borracha. Outro havia declarado uma doença do peito por vários sinais descobertos na radioscopia. O diagnóstico dependia muito da especialização do médico. Um homeopata aplicou-lhe naturalmente homeopatia. Uma vez recorreu a um famoso doutor de doenças nervosas e foi tratado como neurastênico. Não lhe escapara durante a visita o aspecto nervoso e agitado do médico, e não tinha compreendido como tal sumidade não soubera curar-se a si mesmo. Escapou por pouco de cair em uma clínica onde já se projetavam tão sábias complicações que não lhe seria fácil sair dali via fruição. Não se prejudicam com isso os maravilhosos e benéficos progressos da medicina, nem o mérito dos grandes que com tanta abnegação e fadiga os conquistaram. Nem se afirma que o médico seja sempre assim, mas apenas que assim se afigurara ao nosso protagonista. O leitor saberá se o caso é frequente ou raro. Sem dúvida, existem na medicina orientações sadias ao lado dos sistemas de equilíbrio que a natureza ensina e deseja, mas a medicina oficial tende com frequência à intervenção forçada e unilateral. Em vez de se impor por meio de sínteses e intuição nas leis da vida consciente do paciente, tenta convencê-lo por via da análise e cerebralismo, não conseguindo com este instinto másculo da imposição e constrangimento, senão perturbar os complexos equilíbrios da natureza. Todo o nosso tempo, também nos outros ramos da ciência, como na música, na pintura e na literatura, é uma hipertrofia de cerebralismo, de virtuosismo técnico, de mecanização onde a luz do espírito sintético, intuitivo e criador é sufocada e extinta. Mas esta é a hora da matéria, e é preciso vivê-la enquanto o ciclo não for superado. E assim ele se enfastiou até a náusea. Foi sugado enquanto teve dinheiro, e seu organismo ficou saturado de medicamentos. Eis que o mundo lhe dera. Não era a ciência a medicina? Era um homem o responsável que, sob qualquer pretexto social, atirava-lhe sempre a mesma verdade biológica. Lutar é a lei. Ai dos fracos que não sabem se defender. Ai daqueles que imploram socorro. Esta é a substância permanente, infalível, presente em todos os diagnósticos, mesmo os mais discordantes. E tal foi, portanto, a sua conclusão dessa experiência, defender-se. Em um dia disse, é melhor morrer que chamar o médico. E manteve a palavra. Foi esta uma das primeiras vantagens de sua pobreza, a necessidade de aprender, antes de mais nada, com um sábio regime, a defender a sua saúde, pois que só ele podia conhecê-la bem, evitando o perigo de pedir ajuda, de colocá-la sob a administração de manuseio de outro. De resto, já perceberam que, em qualquer assunto, aquilo que se confia à administração dos outros está perdido. Estes são os perigos da riqueza. Esta insinua que pode fazer com que se fuja da luta, do sacrifício, da disciplina das leis da vida. Tudo isso é uma insuprimível norma da natureza, e o convite ao repouso e ao arbítrio não passa de mentira. A vida é séria e dura. Cada um precisa saber defendê-la e discipliná-la por si mesmo. A tarefa da proteção da própria saúde não pode ser mediante pagamento. As leis econômicas têm um limite e o dinheiro não pode tudo. A saúde será naturalmente resguardada com a observância das leis biológicas que a outorgam, não a troco de qualquer riqueza, mas apenas àqueles que a merecem. No entanto, ele havia aprendido a conhecer o próprio organismo. O estudo, mesmo elementar da medicina, fora para ele muito atraente. Como em tudo ou mais, desejava, antes de tudo, compreender-se. Para sobreviver a 20 anos de tratamento, seu organismo havia dado provas de uma resistência excepcional. E, de fato, seu sofrimento não o impedia de estar sempre ativo, sempre trabalhando, dinâmico, criador, temperado pelo cansaço físico e intelectual, rico de uma produção contínua. Naquele corpo magro,
todo pensamento, nervos, sentimentos e vontade, existia um espírito extremamente rico, indômito e inexaurível, que comunicava a cada fibra do organismo a sua força e a sua resistência. Parecia queimá-lo e de certo fazia, exigindo dele uma atividade que é natural ao espírito, mas que o corpo não pode seguir. Esta exuberância espiritual parecia manter-se à custa do físico, ao qual depauperava continuamente. O segredo de seu sofrimento parecia estar neste desequilíbrio de proporções, nesta hipertrofia evolutiva psíquica e sensitiva, desequilíbrio que se recuperava continuamente em algum misterioso contraste no fundo do fabuloso processo da vida que é a troca das células. Ali, por certo, as qualidades espirituais do indivíduo se põem em contato com os mais complexos processos de química orgânica. É ali que as zonas inferiores do espírito, representadas pelo sistema nervoso, se confundem num estreito abraço com as zonas superiores da vida da matéria. Aí estaria, certamente, o desequilíbrio não percebido pelos médicos, não acessível à medicina. O inevitável contraste entre espírito e matéria, que estava na linha de seu destino, estava tão profundamente impresso em seu ser que se projetava ativo e sensível em seu organismo. Como a sua vida espiritual, demasiado intensa, não se adaptava ao ambiente humano, assim também seu organismo espiritual não se adaptava ao seu corpo físico, com o qual não estava em acordo, mas em contínua desavença. O homem de nosso século, dinâmico e esportivo, não achará simpático que o protagonista seja apresentado como um doente, ficando justamente desconfiado com a exaltação de mentalidades elevadas em corpos doentes, o que vale para a média, pois que as criaturas normais devem ser, antes de tudo, sadias de corpo. Mas a sua não era doença no sentido comum, implicando inferioridade orgânica. Era a pseudodoença da evolução, era o pseudopatológico que a tantos induz em erro, caracterizado pela maior fecundidade e dinamismo construtivo, com a febre resultante da intensa maturação do espírito, pelo desequilíbrio das profundas transformações biológicas. Realmente, no fundo de seu sofrimento estava o germe de suas mais potentes criações intelectuais e morais. A sua tentativa de superação humana tinha raízes tão profundas em toda a sua natureza que se revelava primeiro em seu organismo. Dos planos superiores do espírito aos ínfimos planos da matéria, ele era um só e mesmo fenômeno, a mesma tensão do destino, a mesma transformação, alma e corpo. Todo ele estava projetado para adiante na evolução. No fundo, era o mais dinâmico entre os dinâmicos, o expoente do tipo século XX, o tipo do espírito que é sobretudo ativo, o tipo biológico na nova civilização do terceiro milênio. Realmente, amava o trabalho e tinha coragem para as mais arriscadas aventuras espirituais. Magro, ágil, sempre em movimento, resistente à marcha, à escalação de montanhas, ao calor e ao frio, bronzeado pelo sol, robusto, filho de pais longevos, destinava-se a ser também longevo. Sempre ao ar livre, amante de banhos, tomava-os quentes e frios, e a toda hora, não obstante a suposta doença do peito, nada mais que um resfriado. Detestava a calefação e vivia entre ásperas montanhas, numa choupana exposta, no inverno, a todos os ventos. Isto não era senão um efeito. O centro de sua vida estava no espírito, como todas as suas maiores alegrias: conceber, criar, conquistar, progredir. Ele parecia a célula nervosa da sociedade projetada para adiante, especializada em funções evolutivas. Era inútil pretender que a medicina compreendesse e curasse o íntimo dissídio físico e espiritual do seu ser e que fosse possível acalmar seu tormento. Não se podia reequilibrar no plano humano. Fora construído para a luta, nascera em um século de luta e devia correr com todos, à frente de todos. Não lhe restava senão
equilibrar-se na luta. No repouso não vivia. Esta era a sua natureza, das suas qualidades morais, as suas características celulares. Tal era ele, alma e corpo. E se podia ter a aparência e o sofrimento de um patológico, aprender a compreender a função biológica desse patológico. Tal é a significação evolutiva daquelas aparências e as razões que justificavam aqueles sofrimentos. Este continuava, mas o espírito resistia. O espírito suportava, afrontava, resolvia e superava tudo. Ele deixava agir a grande sabedoria da natureza que deseja a vida e não a morte, e protege a laboriosa gestação da evolução.